bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. A nossa convidada de hoje é a Nicole Paiva, é brasileira e vive em Portugal há 8 anos com o marido Juliano e os filhos. Um mês antes de virem para Portugal, converteram-se ao catolicismo e casaram depois de terem estado 3 meses separados. Chegaram a Portugal com 3 filhos e agora têm 7. São ambos engenheiros informáticos e trabalham ambos totalmente em remoto. A Nicole acumula as funções de gestora de líderes numa multinacional, o de mentora de mães e ainda de mãe da sua casa. Damos as boas-vindas a esta mãe que, embora trabalhe 40 horas semanais, sonha em ser dona de casa. Bem-vinda. Obrigada. Os teus filhos estão a viver uma infância em Portugal. Tu cresceste no Brasil. Como é que foi a infância no Brasil? Muito na rua, livre, ia para a escola, voltava sozinha, podia andar de bicicleta num raio que meus pais definiam, ia para natação num clube a 2 quilômetros da minha casa sozinha. Era uma infância muito livre. Por oposição a esta que os teus filhos estão a viver? Não, porque eles têm uma infância muito mais livre do que teriam se estivessem no Brasil, no Rio de Janeiro, que era onde vivíamos. Pois. Então, é um pouco similar, mas eu não os dou tanta liberdade como eu tinha no Brasil, nos anos 80. Pois claro, também temos que falar nesse intervalo de anos. E como é que foi a tua adolescência? Minha adolescência foi um bocado complicado, porque eu mudei de cidade. Eu cresci numa cidade muito pequena, que tinha 40 mil habitantes, até os 13 anos. Dos 13 anos aos 17, eu vivi na capital do Espírito Santo. E não me adaptei com aquele pessoal da cidade. Me sentia muito do interior e com ideias muito simples. E não fiz muitas amizades nessa cidade. Então, quando fui fazer faculdade, eu falei, quero voltar a morar numa cidade pequena. Então, eu estudei engenharia numa cidade mínima em Minas Gerais, que chama Santa Rita do Sapucaí, que tem 25 mil habitantes, que é o polo da eletrônica, é o Vale da Eletrônica do Brasil. E fui feliz ali 5 anos. Depois já me sentia mais preparada para voltar a viver em cidades grandes. Vivi em Campinas por 1 ano, depois vivi 10 anos no Rio de Janeiro, antes de mudarmos para cá. E onde é que conheceste o Juliano? Foi nessa faculdade? O Juliano fez a mesma faculdade que eu, mas ele é 9 anos mais velho, então não nos conhecemos na faculdade, nos conhecemos no trabalho no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E tiveram um percurso um bocadinho diferente como casal, não foi? Sim. Queres contar um bocadinho essa história? Sim, nós nos conhecemos no trabalho, ele era meu mentor e começamos a namorar. 3 anos depois casamos, mas não casamos na igreja, não éramos católicos. Casamos no civil, ele já tinha um filho, que eu logo fui me tornando um pouco mãe dele também no meu coração. E levei uns anos para ter o nosso primeiro filho, levei 5 anos. Nosso filho nasceu em 2010, o Nicolas, que tem hoje 13 anos. Depois tivemos mais um filho. E eu ainda tinha a mentalidade muito utilitarista. Chegou um momento que eu pensei, eu não sou mais feliz nessa relação e isso não serve mais para mim. Como se o trabalho dele fosse me fazer feliz e não o contrário. Então, nos separamos. Eu que pedi a separação e conseguimos encontrar... Ele procurou muita ajuda para tentar retomar o casamento. Ele nunca aceitou a separação. E ele conseguiu, com bons amigos, foi muito persistente mesmo e encontrou os amigos corretos. Acho que também Deus ajudou muito nesse rearranjo, nessa caminhada. Amigos certos e casamos na igreja, nos convertemos e somos felizes. Giro. Portanto, depois de 3 meses separados, voltaram a casar, não é? Sim. E depois vieram para Portugal? Sim. Casamos uns meses depois que voltamos. Foi 8 meses depois. Pois, que giro. E como é que foi começar a relação com o Juliano quando, portanto, já trazendo ele um filho, como é que foi para ti essa experiência? Foi logo um sim, sem dúvida? Sim. Foi completamente. E uma das coisas que me apaixonou nele era o quanto ele era dedicado ao filho, porque eu via, trabalhávamos muito e ao fim de semana. Não interessa em qual parte do país a gente estivesse. Ou ele estivesse no trabalho. Ele pegava um avião, desembarcava no Rio de Janeiro, pegava um carro, dirigia 400 quilômetros para ir ter com o filho. Para estar com o filho. E voltava no domingo. Muitas vezes tinha que pegar um avião para voltar, às vezes para o norte do país. E eu falava, eu quero um pai desse para os meus filhos. Claro.
E eu comecei a acompanhá-lo muitas vezes para ir passar o final de semana com o Pedro. E ele passava os feriados todos conosco. Foi a primeira namorada que o Juliano apresentou para ele. Então eu já logo vi isso. Era um combo. Pois, criou-se logo ali uma ligação. Sim. E para quem não conhece os vossos filhos, então quem é cada um deles? Então temos o Pedro com 23 anos, depois temos o Nicolas com 13, o Eric com 10, o Vitor com 7, a Manuela com 5, o Augusto com 4 e o Benedito José com 1 ano. Boa. A maioria de rapazes, não é? Sim, 6 rapazes e uma menina. Uma menina, uma princesa. E o que é que vos fez mudar para Portugal? Uma oportunidade muito boa de trabalho que meu marido encontrou, uma transferência interna na empresa que ele trabalha. E também queríamos sair do Rio de Janeiro, da violência. Não estávamos confortáveis ali, nós não somos de lá, do Rio de Janeiro. Então, para nós era fácil para mudar dali. Pois. E achas a vida mais fácil aqui? Independentemente da segurança, que não vamos comparar uma coisa que não é comparável, mas a vida familiar... Muito mais fácil aqui. Mais fácil cá? Muito mais fácil cá. Os trabalhos, cá. o conciliar trabalhos com vida familiar. Sim, os horários de trabalho também. A maior parte das pessoas deixam o trabalho, vai buscar os filhos, chegam em casa, tem que cuidar da família. Não é comum que as pessoas cuidem das suas próprias casas, é mais comum isso. No Brasil é muito comum ter serviços, pessoas que fazem esses serviços, então... Eu virar para um chefe e dizer que, olha, eu tenho que buscar o meu filho na escola porque eu tenho que chegar em casa e fazer o jantar e servi-los. No Brasil não é muito comum. É mais tem uma empregada para buscar ou tem alguém da família que faça isso. As pessoas trabalham até mais tarde. É normal ficar até 7, 8 horas da noite no escritório. Sei que aqui também ainda há isso um pouco. Mas quem tem família, geralmente não. Luta contra isso. E não é mal visto. Não é mal visto ter essa prioridade. Mas eu levanto 5h30 da minha cadeira do trabalho e vou tratar da minha família. E também acordas muito cedo de manhã. Já lá vamos saber como é que é a tua rotina. O teu dia multiplica-se, não é? Para tudo o que tu fazes. E a adaptação a este novo país dos teus filhos foi boa? Dos 3, não é? Que vieram na altura? Sim. Foi muito fácil. O nosso mais velho sentiu um pouco, mas ao fim de 1 ano já estava cheio de amigos e adaptou-se bem. Uma coisa que foi difícil para todos foi a língua. Para mim, para o meu marido e pro Pedro. A língua, que a língua, porque ele tinha 14 anos na época, então o português é bastante diferente. São 2 línguas mesmo. Eu não entendia o que se dizia na televisão, não entendia rádio, e até hoje não vejo televisão. Então... As expressões, não é? As expressões... Muito embora seja são tudo muitas português, palavras diferentes. A verdade é que as palavras são muito... As expressões mesmo, as piadas, eu não entendia nada. Pois. E os números? Há números que também são diferentes, não é? São. E um filho meu começou a ser alfabetizado, a gente chegou aqui com o Nicolas com 5 anos, logo ele foi pro 1º ano. Até a grafia de algumas letras é diferente. E eu cheguei em uma altura que eu falei, não, eu não vou mais corrigir, porque entrávamos em embate, ele dizia que aquilo estava certo, eu dizia que não. Pois claro. Neste momento concilias o trabalho de engenheira informática, não é verdade? Com o de mentora de mães, tens um projeto próprio e ainda com o ser mãe da tua própria casa, não é verdade? Como é que consegues chegar a todo o lado? Sendo que tens 7 filhos, neste momento tens o teu filho mais velho a estudar fora, mas tens 6. Sim, é uma boa maquia. Sim, então eu faço essa gestão com muita ordem, com agenda mesmo. Eu tenho hora e bloco de tempo para tudo que eu me proponho a fazer. E se eu não consigo encaixá-lo ali no tempo, quer dizer que não vai acontecer. Então eu tenho um plano para a semana toda, para os fins de semana. Então tenho minha vida toda muito estruturada. E esse plano é feito semanalmente? Não, eu tenho um plano feito para os próximos 3 meses e toda semana eu ajusto. Numa agenda escrita? Uma agenda escrita. Eu sou uma pessoa analógica, eu preciso de papel mesmo. Então tenho escrito toda a minha rotina num papel, com duração. Não é só 7 horas eu vou fazer tal coisa, é das 7 às 7h30 eu vou fazer tal coisa. Pois. E como é que chegaste a essa programação? É uma coisa tua ou alguém te ensinou? Fui desenvolvendo ao longo dos anos, mas sim, é uma coisa minha. Sempre fui muito ordenada, sempre trabalhei com agenda. Desde criança foi uma coisa que foi incentivada pelos meus familiares, pelos meus pais. Eu ganhava de presente de Natal agendas das minhas tias. Então eu sempre gostei de ter a vida ordenada e
É o meu estilo de viver ser... eu luto para ser constante nas coisas. Então, a disciplina... Só consigo fazer as coisas por muita disciplina. Sou uma pessoa que, se eu não me esforço, eu não tenho foco. Então, se eu quero ler um livro, eu tenho que programar, ler tantas páginas por dia ou tantos minutos por dia para que eu consiga ler aquele livro. Até ler livros tu te propões? Sim, até sim. pões hora para ler? Sim, por favor. Que giro. E alguma vez sentiste que essa ordem toda e essa organização te tira espontaneidade? Não, porque eu deixo 2 horas por dia para imprevistos. Ah, sério, que engraçado. Sim. Que giro, que giro. Então conta lá como é que é um dia tipo na tua vida. Um dia típico. Então, eu me levanto às 5, e faço oração até umas 5h40, depois tomo meu banho, me visto, me maquio, e 6 e pouco já começo a ordenar o pequeno almoço em casa, e vou à missa. Vou à missa das 7 às 7h25, muito perto da minha casa. Volto, já estão todos os filhos despertos e sentados tomando pequeno almoço. Geralmente meu marido já fez isso. Então eu tô ali com eles vistos, arrumos, e eles entram no colégio às 8h30. E eu volto para casa e começo a trabalhar. Eu moro muito ao pé da escola, levo 5 minutos. Eu começo a trabalhar às 9. E eu sou supranumerária, tenho vocação de supranumerária do Opus Dei. Então eu tenho um plano de vida de oração que vai se costurando ao longo do meu dia. Então tenho os meus momentos de oração durante o meu dia de trabalho. E eu reservo 2 horas do meu horário de trabalho para imprevistos. Porque eu sou gestora de uma equipe enorme. São 88 pessoas espalhadas na Europa, Médio Oriente e África. Então, eu sou gestora direta de 15 pessoas, mas eu pertenço a uma equipe grande. Então, na falta de algum gestor, sou eu que estou ali para resolver. Então, tem muito imprevisto que vem da própria equipe e tem imprevisto da minha vida pessoal. Podem me ligar às 10 da manhã e dizerem, olha, você tem aqui um filho com febre e você tem que vir buscá-lo. Então, eu movimento os meus blocos de trabalho para essas 2 horas, cancelo alguma coisa, adio para o dia seguinte. Então, eu vou trabalhando como se fosse um jogo, mas tenho ali um buraco que eu consigo movimentar as peças. E com os filhos e com essa vida intensa, eu aprendi a lidar com tranquilidade para os imprevistos. Eu até acho que os imprevistos muitas vezes trazem alegria para o dia. Sim. E depois, portanto, começas às 9, normalmente paras para almoçar, não é verdade? Para almoçar, sim, tem um almoço do meio-dia a 1. Eu bloqueio a minha agenda, ninguém consegue marcar nada comigo nesse horário. E é um horário que eu vou ler um pouco também, vou rezar meu terço, vou estar com meu marido, geralmente almoçamos em casa, eu trabalho muitos dias de casa. Quando eu não estou em casa, trabalho no escritório, aproveito esse tempo para estar com as pessoas, tomar um café com elas, mas também tiro um pouco do meu almoço para rezar sempre, nem que seja 10 minutos. Refaço a minha maquiagem, volto pro trabalho. E depois? E depois, trabalho até às 5, 5h30. Só que lembra que eu tenho... a minha agenda é fechada das 3 às 5. Fechada em termos de... Fechada para imprevistos. É o tal bloco. Tu moves. Sim, tá fechada para imprevistos. Se nenhum imprevisto acontece, é a hora que eu vou estudar. Ou eu vou adiantar um trabalho. Então, de acordo com o que eu estou vivendo no meu trabalho, eu ocupo aquilo. Eu, no domingo, costumo fazer o plano da semana. Já sei o que eu tenho que entregar para o meu chefe, o que eu tenho que preparar para a própria equipe e o que eu tenho que estudar. Então, há um plano para isso, mas é um plano que eu posso matá-lo ou posso movê-lo para frente. Não é uma coisa que eu vou levar 2 horas para fazer. Às vezes vou levar meia hora. Sim. Então, eu costumo aproveitar muito esses tempos para estudar. Gosto muito de estudar coisas na minha área tecnológica e também gosto de estudar educação, filosofia, antropologia. E ainda tens o teu trabalho como mentora? Encaixas aí também? Não encaixo aí. Eu costumo fazer à noite ou no meu horário de almoço. Nessa 1 hora de almoço. Costumo, sim. E depois paras às 5 porque vais buscá-los à escola, não é? 5h30. Busco-os às 5h30. E depois? E depois, estar com eles, né? Banhos, muito carinho, jantares, banhos, trabalho de casa, brincar. Eu ainda tenho filhos pequeninos. Tenho 3 que ainda não estão em idade de trabalho de casa, nem provas. E eles se deitam às 8. Ainda tem. Jantamos muito cedo, jantamos entre 6h30 e 7 horas. Depois ainda tem 1 hora para brincar, tocar piano, eles tocam piano também.
E das 8 às 9 eu tento dar muita atenção aos meus adolescentes, o de 10 e o de 13. Os pequeninos já estão na cama? Os pequeninos já dão na cama, sim. Portanto, eles não se deitam à mesma hora? Não. Os pequeninos a uma hora, sim. Os mais crescidos ficam um bocadinho mais, não é? Exato. Okay. Os 4 menores se deitam juntos e os dois maiores que estão em casa se deitam às 9h30. E aí estão um bocadinho com os pais? Então, sim, estão um bocadinho com os pais, lemos juntos, às vezes rezamos mais um pouco juntos. E depois vais dormir, tipo a que horas? Aí, nas 9h30 eu me deito, leio mais um pouco, vou com o livro para a cama. Mas eu dormi super rápido porque estou super cansada, mas minha meta é dormir às 10. Okay. Às vezes durmo antes. Boa. E há quantos anos é que tens essa mecânica tão bem oleada? Desde que foste mãe? Não. Há 8 anos. Quando vieste para cá, para Portugal? Quando vim para cá, sim. Que engraçado. E alguma vez tiveste que tomar alguma decisão que implicasse que tivesses de fazer uma escolha trabalho-família? Não. Até agora tens conseguido conciliar bem? Sim, sempre consegui conciliar. A única vez que não foi bem uma escolha, quando meu marido conseguiu a proposta o trabalho aqui em Portugal, a oportunidade, eu pedi demissão. Sim, foi uma escolha. Eu escolhi me demitir no Brasil. Para poder vir. Porque eu tentei transferência quando estava lá e não consegui. Eu falei, não, eu vou com você. Para mim não tinha essa opção dele vir e a família não vir atrás. Então eu pedi demissão e vim, mas quando cheguei aqui, cumpri o aviso prévio dentro do escritório e passei em 3 entrevistas. Ainda escolhi para onde ia. Boa. Então foi bom. Sim, foi bom. E acho que foi mesmo o que estava reservado para mim. Para ti, sim. Bom. Em relação à mentoria que fazes com mães, quais é que são os maiores problemas das mães que procuram a tua ajuda? Ordem de prioridade. Elas costumam colocar, muitas vezes, os filhos à frente do marido e tentam colocar o trabalho antes da família. Ou não conseguem compreender ou aceitar, pela pressão do ambiente também, que o trabalho vem depois do marido e dos filhos. Pois. Então, uma coisa que eu tento trabalhar muito é a ordem de prioridade correta. É a vida espiritual, uma pessoa tem que estar estruturada, nós somos alma e corpo. Pois. E temos que cuidar da alma, porque temos uma grande carga diária, principalmente mental, para cuidar dos filhos e trabalhar. E uma coisa que eu falo que é injusto a gente trazer carga do trabalho para casa. E também é injusto a gente levar carga da casa para o trabalho. Porque são coisas completamente, né? São realidades separadas que não tem que se juntar. Não a nível dos outros. A nível interno da pessoa, sim. Quando eu estou no trabalho, penso nos meus filhos, ofereço o trabalho que eu estou fazendo pelos meus filhos. Lembro deles. Às vezes estou com saudade do telefone para saber se estão bem. Às vezes ligo em casa para saber se para dar algum comando, alguma orientação. Mas isso é uma coisa que acontece dentro de mim. Isso não deve acontecer e principalmente se a pessoa não souber fazer uma separação saudável, não deve uma coisa influenciar na outra. E é uma coisa que eu tento também orientar na mentoria. Então, em primeiro lugar, ter a Deus e as suas práticas de piedade, da sua religião. Depois, o marido, priorizar o marido. E em terceiro lugar, os filhos. Em quarto lugar, o trabalho. E essa ordem de prioridade é na intensidade do amor com que você faz as coisas. Não é no tempo. Claro que você vai passar 8 horas por dia no trabalho. Depois você vai dividir 8 horas. Eu divido 8 horas com o meu marido e os filhos todos. E o cuidado da minha casa. E a minha vida espiritual. Então é muito exprimido. Pois. E depois 8 horas dormindo. Que é essencial também para conseguir ter força e clareza de mente para fazer o resto, não é? Completamente. E achas que, não é achas, o que acontece é que essas pessoas fazem esse processo de mentoria e seguem sozinhas ou é algo que precisa de ter um acompanhamento muito longo? Não, eu consigo fazer um programa com 6 meses e vamos atacando a cada mês um ponto que está que tá mais crítico, onde é que está pegando mais fogo. Okay. E eu deixo exercícios para que elas consigam se orientar, se organizar. Também fico acessível pelo WhatsApp, elas se tiram dúvidas. E eu tento fazer com que elas voltem ao eixo. Porque se elas não mudam a atitude naquele ponto que não está indo bem, não vai ter resultado. Há algumas pessoas que às vezes não estão muito abertas à mudança, ou não estão muito abertas ao que eu vou dizer, ao que eu vou sugerir.
Mas também tento quebrar isso e falar, olha, você me procurou porque você tem um problema. Então você tem que tentar, pelo menos, as soluções que eu estou te dando. E fazer tentativas, fazer coisas diferentes para ver se você consegue resultados diferentes. Não vai ter resultados diferentes se não mudar. Continuar a fazer a mesma coisa, não é? Se continuar fazendo a mesma coisa. Sim. Mas chegam para mim algumas assim muito bloqueadas e querem ajuda, mas não querem colocar o esforço, porque o esforço é da pessoa. Eu não estou lá dentro da casa dela. Né? Falavas há bocado de que é importante priorizar o marido, mas quanto mais filhos se tem, mais difícil é, porque ao fim e ao cabo, por exemplo, no teu caso, que tens 7 mais um que é o teu marido, como é que tu priorizas o teu marido em detrimento dos teus 7 filhos? Olha, eu priorizo meu marido quando eu cuido de mim, quando eu durmo, quando eu durmo as horas que eu preciso, quando eu estou bem, quando eu me arrumo para ele, quando eu não o sobrecarrego, não peço ajudas em coisas que eu possa fazer. Quando eu deixo que ele permito organizar a família para que ele faça atividade física, cuido da saúde dele, marco os médicos para ele. Se precisar, levo ele. Pois. E eu tomo a iniciativa de termos sempre um tempo juntos, nem que seja um café ou um almoço. Se às vezes sair para jantar é complicado, porque implica chamar uma pessoa para estar em casa, fica mais caro. Nem sempre podemos, mas podemos ir dar uma volta no quarteirão de mão dadas, conversar olhando no olho, termos sonhos juntos. E não alimentar essa ligação porque estamos juntos desde o início, lembrar as coisas que nós gostamos. E uma coisa que eu faço que é muito priorizar o meu marido é estudar sobre tecnologia, que ele gosta desse assunto. Eu também gosto, mas é um assunto que nos une desde o início. Então eu faço um esforço para acompanhar, para perguntar do trabalho dele. E eu acho que isso tudo é priorizar o marido. Mas tem uma coisa que é priorizar o marido e passa pelos filhos, que é educar bem os filhos. Eu assumo muito a frente de educar bem as crianças. E ele me ajuda muito, eu tento alinhar muito com ele também. Mas eu corrijo os filhos e peço aos filhos, sejam bons filhos para o seu pai. E tento sensibilizá-los que o pai é muito bom. E isso é priorizar, porque isso no final vai deixá-lo feliz. Então há muitos caminhos para priorizar o marido, Mesmo. que não são óbvios. Pois é, pensamos normalmente em tempo. E na verdade aqui não é tempo, é tocar em vários pontos que acabaste de focar, mas cujo resultado será precisamente priorizar o outro. Exato. Giro. E sendo que ambos são brasileiros, é verdade que estão cá há uns anos, mas têm assim alguma rede de apoio aqui em Portugal? Não temos grande rede de apoio, mas quando precisamos, temos pessoas que podemos contratar por horas para estar nos ajudar com as crianças, pessoas da nossa confiança, que ano passado até foi a primeira vez que viajamos em 8 anos e deixamos os nossos filhos para trás. Fomos a Roma, na ordenação de 2 amigos. Maravilha. E deixamos nossos 5 filhos com essa amiga. E foi ficamos completamente confortáveis, ficamos lá 5 dias. Porque não é fácil cuidar de 5 crianças. Nós às vezes temos pena, nossos pais vêm para cá nos visitar, mas temos pena de deixá-los com tantos. Às vezes saímos um dia, voltamos no dia seguinte, passamos uma noite fora, mas é exigente. E eles não estão habituados. Né? As crianças tendem a insurgir-se. Sim, e fisicamente é desgastante também fisicamente. Sim. Que escolhas prioritárias é que fizeram para a vossa família, neste vosso percurso familiar, que vos trouxe até Portugal? Que escolhas têm feito? A nossa principal escolha é a educação deles. Nós investimos grande parte dos nossos meios financeiros na educação. Nós temos os 6 filhos estudando em colégios privados. Nosso filho mais velho está numa faculdade privada de medicina no Brasil. E todos os outros 6 estão no Colégio Planalto. E é um grande investimento. Também investimos em que aprendam línguas, música, fazem muita atividade esportiva mesmo, rugby, futebol, tênis, o que querem experimentar, deixamos que experimentem, pelo menos um ano, o que quiserem, balé, tem que fazer o ano inteiro. Para terem uma experiência. A não ser que aconteça uma coisa assim, claro, olha, não vejo, eu avalio, em casos excepcionais deixo que saiam depois de 3 meses. Que é o tempo que o colégio pede, mas fazem muita atividade extracurricular no colégio após as 4, quase todos os dias. Boa. Quais são os 3 conselhos de poupança mais importantes que podes deixar a outras mães que te ouçam?
3 conselhos de poupança. Olha, eu aproveito muitas roupas entre os filhos. Como eu tenho 6 rapazes, eu guardo, sempre etiqueto, tá tudo organizadinho, sapatos. Às vezes falo, vou às compras na minha arrecadação e saio de lá feliz porque eu encontro as coisas. Então, deixo tudo muito organizado. Compro coisas boas que duram. Então, bicicletas passam, às vezes patins, coisas... tento não comprar tudo mais barato. Porque não dura. Então eu tento comprar coisas melhores, um casaco às vezes de uma marca melhor, porque aquilo vai passar por 6 filhos. E isso já me aconteceu. Eu tenho filhos hoje usando o casaco que foi do Pedro. Porque comprei de uma marca melhor. Às vezes a gente pensa que a economia está em comprar mais barato, muitas vezes não é. Porque compras mais, não é? Exato. E eu não estou interessada em comprar mais e aquilo daqui a 6 meses se estragar. Então, temos muito esse conceito de comprar coisas poucas e boas, que durem. E também passamos os livros entre os filhos. Cozinhamos muito em casa. Raríssimas vezes vamos ao restaurante com todos. Acho que nem me lembro a última vez que fomos a um restaurante com todos os filhos. Achamos um programa desgastante e caro, que não compensa. Talvez quando estiverem maiores, ainda temos muitos filhos pequenos. Sim. E gostamos muito de viajar também. Com todos? Com todos, sim. Fazem viagens de carro, por exemplo? Sim. Nunca viajei de avião com os filhos. Pois, é um desafio, com tantos. Nunca voltamos ao Brasil. Ainda? Ainda. Não temos planos também. Ainda não. É complicado, hein? Colocar claro. 8 pessoas num avião. Pois claro. Atravessar o oceano. Mas agora no verão temos um projeto de viajar para a Normandia para visitar uma família numerosa lá também, que vive numa fazenda. E estamos agora projetando a viagem, desde já, para passar um mês viajando de carro, atravessar a Espanha e vamos atravessar a França, né? Que vamos até a Normandia. Boa. Mas nesse tipo de viagem, distribuímos os encargos, compramos a comida e fazemos. E nos hospedamos em casa, fazemos tudo. Boa. Em relação às tarefas de casa, vocês distribuem as tarefas por todos? Toda a gente ajuda? Sim. Tem os encargos definidos para todos, inclusive os pequenos. E eu e meu marido também. Temos ajuda em casa, mas é muito trabalho. E, por exemplo, não vamos dormir com a cozinha bagunçada. Esvaziamos todas as máquinas de roupa e tudo, de louça, à noite. Deixamos a casa em ordem, vamos dormir com a casa em ordem. Eles arrumam a cozinha já? Arrumam. E bem arrumadinho? Muito bem. O meu filho de 13 anos é responsável por arrumar a cozinha todas as noites e ao fim de semana. Sempre o mesmo. Ele escolheu esse encargo. Eu deixo muito... mais ou menos. Não, mais ou menos. Não deixo. Mas quando um filho é assim, organizado, faz bem o seu encargo, ele pode escolher ficar com aquele. Então, esse tem o direito de escolher porque ele faz muito bem. É um encargo pesado, mas normalmente é um encargo que tem sempre um ajudante. Eu ponho um pequeno para ajudar ou eu mesmo ajudo. Então, é feito em 2, é rápido. Mas ele arruma a cozinha todas as noites e todas as refeições do fim de semana. Aí é mais pesado. Pequeno almoço, jantar, lanche da tarde, jantar. É mesmo, eu acho que é das tarefas mais cansativas numa casa cheia de gente. E o que é que fazem os outros filhos? Depois o de 10, tiro o lixo todos os dias e esvazia as máquinas a secadora e a máquina de lavar roupas ao fim de todos os dias. E no fim de semana é ele que lava a roupa. E põe para secar, e dobra e guarda, com ajuda, sempre com ajuda. O meu marido ajuda nessa tarefa no fim de semana. Todos têm encargos mesmo. No fim de semana eu vou variando a parte da aspiração e quem vai higienizar os banheiros no fim de semana. Eu vou variando para poder também ir ensinando, né, as tarefas. Eu acho super importante que todos saibam fazer tudo numa casa. Porque quando vamos de férias, somos nós que fazemos. Não vamos de férias levando uma pessoa para nos ajudar. Pois. Então passamos um mês de férias numa casa e todo mundo tem que saber fazer as coisas. Pois. Porque eu não vou ficar me matando para os outros estarem de férias. Eu também estou de férias, né? Claro, isso mesmo. E eles são arrumados? Não. Vão aprendendo? Vão aprendendo, sim. Não são naturalmente, não. São muito bagunceiros, mas eu ando atrás. Eu não pego uma roupa no chão. Mas eu tento brincar muito. Eu vejo uma roupa assim de um pequeno, né? De uns 6 anos, assim. Falo, então, mas essa roupa se jogou aqui no chão, que absurdo. Vamos ajudá-la. E levo até o cesto. Então, assim, não dou opção para não... Sim.
não Tentas serem tornar a coisa organizadas. também leve, não é? Tento. Às vezes não consigo com os maiores, porque eu falo, não é possível. E na adolescência começam a dar uma regredida, né? Sim, é verdade. Bem, mas é preciso realmente muita energia e muita calma. Sim. Para levar a coisa assim de ânimo leve. Boa. Que escolhas é que fizeram para fazer cumprir os ideais que querem passar aos vossos filhos? A escola é uma grande escolha. Vivemos a vida espiritual muito em conjunto com eles. Vamos à missa juntos. Rezamos juntos em casa. Procuramos ter uma Bíblia. Vemos muitos filmes que alinhados com os nossos valores. Eu faço uma curadoria de filmes que possam ver. E vimos muito filmes juntos. Conversamos. Os amigos também. As famílias que nós somos amigos, que incentivamos a amizade. São famílias com valores alinhados aos nossos. Existe assim algum filme que queiras recomendar a quem nos veja? Que aches que seja bom para as famílias verem? Eu estou tentando lembrar o nome em Portugal. Sabe que os filmes têm nomes diferentes no Brasil e em Portugal. Certo. É aquele, eu acho que aqui chama Do Céu Caiu uma Estrela. Qual que é esse? Não sei. É uma família austríaca que tem 7 filhos. Não sei, Dó, Ré, Mi. O Música do Coração. Música do Coração. E existe algum livro que tenha sido para ti uma inspiração e que também gostes de recomendar? O livro das virtudes, né, Educação das Virtudes, da edição dos Colégios de Fomento. É um livro grosso que dá muitas ideias práticas e teoriza e põe na prática todas as virtudes humanas. Nós somos fã da educação nas virtudes. Educar à vontade, educar na curiosidade também. Então, o livro Educar na Curiosidade, da Catherine Lecuyer, foi um livro que me inspirou muito. E até como pessoa, procuro ter aquele olhar de criança, de descobrir o novo e tentar ver cores novas e nova vida nas mesmas coisas, todos os dias. E de explorar, descobrir. Outro livro que eu gosto muito é Do Temperamento ao Caráter, do Alexander Harvard. E recomendo bastante para a educação dos filhos, para relacionamento também, interpessoal, relacionamento no trabalho, é muito rico. E é o livro que fala também dos temperamentos, não é verdade? Sim. Era algo que eu gostava também de falar contigo, que é muito interessante, até quanto útil. Em primeiro lugar, e para quem nunca ouviu falar disto, o que é que são os temperamentos? Os temperamentos humanos são uma ciência que vem desde os tempos dos gregos. Existem 4 tipos, não é, de temperamentos? Sim, existem 4 tipos de temperamentos. É o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Então, eles têm uma simbologia. O melancólico é simbolizado pelo elemento terra, o colérico é simbolizado pelo elemento fogo, o sanguíneo pelo ar e o fleumático pela água. E basicamente, assim, muito resumidamente, porque isso é uma ciência muito rica, o que os diferencia é a reação aos eventos da vida. Então, o melancólico tem uma reação profunda e duradoura aos eventos da vida. Um colérico tem uma relação profunda, mas pouco duradoura. Um sanguíneo vai ter uma relação com os eventos superficial e nada duradoura. E o fleumático vai ter uma relação profunda e pouco duradoura. Então, isso se traduz de uma forma assim, muito lógica e prática na educação, mas requer curso, livros, aprendizagem. Treino. Não é um assunto trivial. E o temperamento humano, agora eu me lembrei de uma analogia que ajuda muito. O temperamento humano é a base da personalidade. É como se fosse o solo. E a personalidade é um vegetal que vai crescer naquele solo. Se aquele solo for bem tratado, essa personalidade vai crescer melhor. Então, é como se tivessem 4 tipos de solos que você tem que tratar cada um de uma forma diferente. Há melhores formas de tratar cada um para que aquela personalidade desenvolva. Porque essa personalidade vai crescer ali. Se você tem ali um solo que é mais profundo, mais intenso, e você vier com coisas muito fortes para ele, reações muito fortes, ele vai ficar muito tempo lembrando. Por um filho que é melancólico, você não pode fazer uma correção assim muito incisiva e atacá-lo e às vezes até depreciar alguma característica dele, porque ele vai ficar ferido com aquilo por muito tempo, não vai virar para o lado, esquecer e daqui a pouco tá fazendo outra coisa, como um filho sanguíneo, que mal vai absorver aquilo, vai falar, minha mãe hoje não tá bem e falou aqui umas coisas que diz mais dela do que de mim. Já um filho melancólico não, vai ficar, por que a minha mãe me diz isso? A minha mãe não gosta de mim.
E vai até acreditar que às vezes aquilo tudo é verdade. E pode ser que eu estou num dia mal. E qual será, estavas a fazer essa analogia interessante, então a diferença entre temperamento, personalidade e caráter? Sim, o caráter é o que faz a personalidade crescer. O caráter vai sendo desenvolvido também junto com a personalidade. Então, a gente passa do temperamento ao caráter. A nossa personalidade vai mudando ao longo da vida. E o nosso caráter, ele normalmente termina de ser formado no fim da adolescência. E a gente vai levar esse caráter para sempre. Um bom caráter, bem formado. E um caráter tem que ser formado. A personalidade também. Mas a personalidade ele é muito dependente das circunstâncias da vida, de uma doença, de um meio. Ela pode ter muitas dessas influências. Já o caráter, não. O caráter é educado. E só podemos educar até ao fim da adolescência? É mais fácil. Depois é mais difícil. Por exemplo, um filho que não aprende a acordar, levantar, assim que o despertador toca, até, sei lá, na verdade até os 7 anos. Mas se ele não aprende até os 15, ele vai ser essa pessoa que tem dificuldade para levantar pro resto da vida. Então e se de repente ele descobrir um trabalho que adora, e na verdade ele até nem gostava muito da escola, mas agora está num trabalho que ele gosta imenso e está já empolgado à noite para o dia a seguir? Sim, aí ele vai depender. Calhar aí ele vai porque ele vai acordar mais cedo, não é? Sim. Com mais... Mas ele vai sempre ele vai sempre depender de um esforço enorme. Enquanto se você educa um filho nas virtudes e educa o caráter dele, o caráter é educado através das virtudes, aquilo é mais fácil para ele. Se ele tá aquilo é um hábito, é um músculo que ele treinou a vida toda, então depois quando ele precisar, aquilo tá ali, já tá pronto, ele só vai buscar. Não precisa levantar, para um vai ser 10 quilos e para outro vai ser 1. E quando nós só aprendemos dos temperamentos quando os nossos filhos já estão adolescentes ou até mesmo adultos, não é? Porque se calhar há muita gente que nos vai ouvir e que vai pensar, então, mas como é que eu nunca soube disto, nunca pensei, agora se calhar fiz uma data de coisas mal. Há solução? Há salvação? Sim, sempre há. Enquanto está vivo, há a solução. Sim, o temperamento vai ajudar muito a conduzir a relação a partir do ponto que você descobre essa ciência. Porque envolve muito a sua interação com os outros temperamentos. Então você vai aprender as melhores formas e quais são os cuidados que você tem que ter. Levando em consideração o seu temperamento, como você vai se conhecer melhor, na interação com todos os outros. Então, por exemplo, quando eu conheci os temperamentos, o Pedro já tinha 15 anos quando eu comecei a estudar. E eu fiz vários ajustes na minha relação com ele. Ele é sanguíneo com temperamento, com aporte fleumático. Então, ele é uma pessoa assim, mais reservada, não era de reações muito efusivas, porque ele está ali bem no eixo. Ele não é um sanguíneo típico, que é extrovertido e tal. Sim. Então, quando às vezes eu chegava no café da manhã assim, bom dia, Pedrinho! E ele me respondia, bom dia, calmo. E eu, no meu exagero, para ele, às vezes, não era tão confortável. Também chegou uma fase que eu sou muito pegajosa, muito de abraçar, beijinhos. Chegou uma fase que ele já estava meio meu espaço, minhas coisas. Pois. Eu tenho outros filhos que já não são assim. Sim. E aí o que é interessante é que ao conhecer bem aquela pessoa, pode-se ir melhor ao encontro dela e também conhecendo-nos a nós bem, não é? Sim, exato. Para quando também conseguirmos adaptar-nos aos outros, não é? Exato. Tu consegues mudar o chip para cada um das pessoas com quem vives, porque acho que essas são as que mais impactam, não é? Connosco. Sim, até no meu trabalho. Sim, eu mudo um chip, eu mudo algumas características, algumas features. Ok, exato. E personalizo a reação mesmo, a relação. Para cada filho, posso ser de uma forma. E não sentes que perdes a tua personalidade? Não. A tua essência? Não. Você sempre é a mesma, mas sei que algumas coisas não são confortáveis para um ou que outros filhos precisam. Às vezes precisam de mais tempo. Eu tenho um filho melancólico que ele precisa de mais tempo de conversa comigo. Ele precisa contar as coisas, ele demora. Então, eu dou para ele o tempo que ele precisa. Já o meu filho sanguíneo conta 30 coisas ao mesmo tempo e não termina nenhuma. E a nossa conversa parece uma conversa de malucos que ninguém entende. E nós dois saímos super entendidos.
Mas quem tá em volta vai achar que são dois malucos conversando, porque conseguimos falar de 30 assuntos ao mesmo tempo. Quem tá em volta não consegue acompanhar nem de quem a gente tá falando, do quê. Porque é acelerado e como estamos sempre ali em relação. Já o meu outro filho melancólico precisa de tempo, precisa estar eu com ele, então eu reservo tempo para ele. Já não preciso, por exemplo, um filho sanguíneo nem preciso muito reservar tempo. Eu reservo tempo com todos os meus filhos, mas diário, o sanguíneo fala comigo enquanto eu tô dando banho nos outros, vai falando, vai andando atrás de mim na casa falando, com a confusão toda em volta, aquilo não atrapalha. Não precisa de exclusividade, é isso que estás a dizer. Precisa, todos precisam. Mas ele consegue chegar a mim no meio da confusão. Não precisa de te ver só para ele. Não fica esperando por esse momento. Pois. Já o melancólico fleumático e o fleumático, sim, eles ficam esperando. Tens todos os temperamentos? Tem todos os temperamentos em casa. Que tenho 2 coléricos, 2 sanguíneos com aporte fleumático, tenho um fleumático e um melancólico. Então eu tento dar muita atenção e muito espaço para esses dois. Por exemplo, o fleumático, o ano passado aconteceu uma coisa muito interessante. A professora do meu filho fleumático, que hoje tem 4 anos, me disse: esse filho quase não abre a boca. Ele não fala. Ele fala em casa. E a gente se deu conta de que ele quase não falava. Quando estávamos todos, assim, ao jantar, ele estava sempre observando, atento. E às vezes ele tentava falar e era atropelado. Porque o meu marido é colérico. São 3 coléricos. São meu marido, 2 filhos coléricos. Eu sou sanguínea, tenho 2 sanguíneos. Se deixar, só nós falamos. E é um por cima dos outros. Eu tenho que ir ali tentar... Fala, levanta a mão, calma, seu irmão já falou, fala você. Pois. Então agora a gente, assim, quando o Augusto abre a boca, e ele fala baixinho, a gente fala, todo mundo vai ficar quieto, porque a gente vai ouvir o Augusto. Realmente esta questão, esta ciência dos temperamentos, eu acho que vale a pena depois cada pessoa ver o que é, para quem não está a par, para que a conversa também seja melhor entendida e vale a pena ler e ver, não é? Sim, vai. E há muitos cursos online bons, há livros, há várias formas da pessoa aprender. Pois é uma questão de pesquisar. Exato. Boa. Falando agora um bocadinho do papel da família na sociedade, como é que tu vês o papel da família na sociedade? Olha, a família é um pedaço da sociedade, né? Então temos que preservar as famílias e fortalecer as famílias que está sendo muito atacada. Porque a sociedade é o que são as famílias. Verdade. Então eu procuro muito viver esses valores familiares e preservar, ajudar outras famílias. Também temos muito essa preocupação de estar com os amigos que às vezes estão precisando distrair, ou estão precisando que os filhos vão lá para casa para eles poderem ter um tempo. Tentamos ficar atentos a isso. Por exemplo, eu tenho um sobrinho, eu tenho um irmão que vive em Portugal, e então muitas vezes busco o meu sobrinho para que eles tenham um tempo Giro, mais calmos. Pois. E também para ele estar, se calhar, com os... no meio de uma confusão saudável, não é? Sim. Ele é filho único. Ele tem um irmão mais velho, mas já vive a vida dele, já é advogado no Brasil. Pois, então é giro então, também. Ele é filho único, praticamente. Sim, para poder estar com os primos. E o que achas que Portugal podia fazer para apostar mais na família? Olha, podia ter mais incentivos para a maternidade, porque hoje financeiramente é muito difícil criar um filho aqui. Podia ter mais apoios, eu acho que sim. Ter licenças maternidades melhores, porque uma pessoa que depende do seu salário não consegue estar, às vezes, mais do que 4 meses, e eu acho uma violência colocar um bebê de 4 meses numa creche, separar uma mãe de um bebê. Eu acho que devia ser 9 meses a 100%, pelo menos para começar. Eu sempre tirei os 9 meses e nós temos uma vida assim confortável, e sempre foi difícil fazer a ginástica financeira para que eu ficasse 9 meses em casa, porque vou recebendo cada vez menos. Pois. E as contas não param de chegar, né? Então eu acho que é preciso muita ajuda econômica, porque eu acho que muitas pessoas deixam de ter filhos por questões econômicas. Mesmo. E também, se calhar, porque se desfocam, não é? Se desfocam no sentido em que, não sei se tens esta opinião, mas que há outras coisas que também puxam e que são mais fáceis. Sim. Do que ter um filho. Ter um filho dá trabalho, e não é só coisas boas, não é? Não são só coisas boas. Sim. Não sei se partilhas essa opinião, que também possa existir um desfoque. Sim. Na verdade, podem diminuir o valor da vida humana e compará-lo, por exemplo, a uma carreira ou uma vida mais abastada, com viagens e mais liberdade.
Mas isso é comparar coisas de valores tão diferentes, né? Mas sim, acho que há esse problema. Mas eu acho que também, mesmo uma pessoa que tenha os valores, tem as ideias no lugar e orientadas, também enfrenta muita dificuldade. Sim. Eu tenho, hoje em dia, amigas que estão em início de casamento e se deparam com muitas adversidades de ambiente, financeiras, de ter força para enfrentar um ambiente laboral e aparecerem grávidas, o primeiro, o segundo e o terceiro filho. Eu ajudo muito também na mentoria as mulheres a lidarem com essas viradas-chave que ela precisa fazer, de colocar a carreira no seu lugar e saber lidar com as consequências disso, porque isso vai ter consequências. Conciliar trabalho e família também, ao fim e ao cabo, não é? Conciliar e se posicionar Pois. de que o trabalho vem depois da família. Sim. Porque o mundo vai te pressionar para fazer o contrário. E nem sempre é por uma questão de necessidade, não é? Porque a tua carreira é importante também por uma questão de necessidade. Porque as pessoas têm que trabalhar, mas não precisam de pôr o resto de parte, ao fim e ao cabo é isso que estás a dizer, ou de não priorizar a família, não é? Sim. Tu consegues evoluir na tua carreira Consegues. priorizando a tua família, não é? Com certeza. Eu nunca isso. deixei de trabalhar, minha carreira está em ascensão, sempre esteve, nunca teve retrocessos. Ela teve paradas, teve momentos parados, mas retrocessos nunca. E há 2 anos eu concorri num processo seletivo super difícil na Microsoft. Concorri com 50 pessoas de dentro e passei. Eu era a única candidata de fora e estava escrito no meu currículo que eu era mãe de 6. Mas o meu currículo é muito bom, porque eu sempre investi na minha carreira, eu sempre estudei, eu sempre priorizei o meu estudo. Mesmo cansada, mesmo com a noite sem dormir, mesmo que eu estude 10 minutos num dia, mas eu estudo 10 minutos. E aquilo faz com que no dia seguinte eu tenha força para estudar mais 10 minutos, Pois. depois 20, depois 30. E a vida da mãe é uma montanha-russa. Ela tem um bebê, depois o bebê até fazer uns 3 anos, aquilo é uma aventura, mas depois estabiliza, aí vem outro. Pois, é isso mesmo. Mas a gente tem que conseguir viver nesse meio. Não pode desistir de si. Sim. Mas eu digo isso também muito para mães que estão em casa, para que elas enxerguem a vida doméstica delas de forma profissional. E que estudem, e que sejam muito profissionais ali no trabalho que elas estão fazendo. Que, se elas têm uma empregada, que faça uma gestão profissional da empregada. E exemplos? Há lá exemplos disso. Exemplos, olha, ter um plano de atividades, não deixar que a empregada faça a gestão da casa. Tenha um plano de gestão de uma casa, ter uma comunicação profissional com uma empregada, faça uma boa contratação. Se a empregada não está fazendo um bom trabalho, faça uma demissão profissional. Não entre em sentimentalismos. Aquilo é uma relação profissional, que eu tenho inúmeras amigas com problemas com empregada, porque acham que a empregada é da família ou Pois. confundem aquela relação de trabalho. E isso não é bom nem para uma nem para outra. Certo? Pois é. Então, e mesmo as que cuidam da própria casa, não tenham um plano, considerem-se que, olha, eu estou a trabalhar aqui para minha família, isso é importante, valorizem aquele trabalho. Uma coisa que eu tento ensinar muito para os meus filhos é que o trabalho doméstico é muito importante. Estamos cuidando da nossa casa, das nossas coisas, é a nossa comida, foi a louça que nós sujamos, a roupa que nós usamos para fazer nossas coisas. Então vamos fazer isso com muita alegria. Que bom que temos comida, que bom que a nossa casa suja. Quer dizer que estamos vivos, que temos forças para fazer as coisas. Isso é uma riqueza enorme, né? Boa. Então, e é um trabalho super nobre. Eu acho muito nobre. Eu falo que eu adoraria estar, eu adoro quando eu estou em casa, de licença, porque eu consigo melhorar os processos de gestão da minha casa. E há sempre formas de melhorar, sempre. Há sempre uma forma de arrumar melhor a roupa, de gastar menos energia para passar ferro, de economizar nos produtos, de usar produtos diferentes, de deixar de comprar produtos já prontos no supermercado e preparar com bicarbonato e vinagre. Há sempre formas, sempre. Olha isso, coisas de casa, então o céu é o limite. Dá para passar o resto da vida estudando formas de melhorar aquilo. E isso reverte em economia também. E quem não gosta de chegar numa casa e encontrar tudo arrumado, tudo lindo? Acho que qualquer mãe. Então, qualquer pessoa, E qualquer pai, filho, óbvio, claro, e eles os também. filhos, todo mundo chega em casa e fala, essa casa está cheirosa, essa casa está arrumada, é tão bom. Existe algum temperamento que seja mais propício à formação de família ou à facilidade em priorizar a família? Daquilo que tu tens visto, que tu tens estudado? Eu acho que não.
Acho que todos conseguem priorizar bem a família desde que se proponham. Mas o que eu tenho notado é que os coléricos, quando são bons para suas famílias, são muito apaixonados. Os temperamentos quentes tendem a ser muito apaixonados, mas eu vejo que os coléricos, que o meu marido é, e ele é um apaixonado pela própria família, ele vive por aqueles filhos. Eu tento ficar lembrando assim, olha, eu tô aqui, eu sou mais importante do que eles. Eles só existem porque eu tô aqui. Certo, que giro. Então eu acho que o colérico é muito apaixonado e muito fiel, muito dedicado. Eles vão né, com corpo e alma em tudo que eles vão fazer. E são muito dedicados à família. Quando conseguem ajustar nesse caminho. Boa. Estamos agora a concluir. Vou-te fazer as tais 3 perguntas de resposta rápida. Tá. Que sugestão darias àqueles para os quais não é óbvio priorizar e apostar na família? Experimenta colocar uma ordem de prioridades, como eu disse. Deus, o cônjuge, os filhos, depois o trabalho. Experimenta por um mês fazer isso. E depois... Falamos. E depois você vai ver que não há outra forma de viver. Boa. E o que é que a família que construíste te trouxe? Alegria. Boa. Muita alegria. Eu descobri a alegria no servir, que para mim antes não era óbvio. Pois. Giro. Há muita alegria no servir. E uma palavra que define a tua família? Confusão. Pois é, uma ótima palavra. Sim, sim. Pois é. Sim, Boa. uma confusão feliz. Mas é sempre uma confusão. Boa. É Obrigada. muito animada a nossa família. Nicole, obrigada. Gostei Obrigada, muito. adorei. Quem quiser também melhor perceber da tua mentoria, pode também ver a tua página de Instagram, não é verdade? Sim. Nicole Paiva, é assim, Sim, não é? Exato. Boa. E uma página que eu acho que é giro também verem dos temperamentos é a da Adriana, Sim. que eu acho que tem imenso conteúdo também, da Adriana Abreu, não é? Adriana Abreu. Boa. Eu coloco nos comentários na sua página do Instagram Sim. todas essas referências que nós falamos aqui. Boa. Os filmes e tudo. Combinado. Boa. Num próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.